Pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo e hoje nós vamos falar sobre um capítulo que, de cara, eu li, a primeira vez que eu li, eu falei, nossa, que capítulo grande, né? Será que esse capítulo é para mim? Um capítulo de ofertas, né? Um capítulo de reconhecimento de diferentes pessoas dando alguma coisa, ofertando alguma coisa. E aí eu percebi que esse capítulo ele diz muito numa coisa que nós erramos muito no cotidiano, principalmente hoje com as redes sociais, e que eu quero refletir com você. Queria pedir com você que fique até o final do vídeo para que você possa entender a reflexão que eu fiz e verificar, né, ver se faz sentido aquilo que eu pensei com relação a esse capítulo. O capítulo, pessoal, é o capítulo de número 7, tá? Nesse capítulo, Deus está orientando lá Moisés que passe para o povo com relação a ofertas. Deus está recebendo da comunidade 12 ofertas de comunidades diferentes, de tribos diferentes, vamos dizer assim. E grande parte dessas ofertas vai ser destinada aos levitas, só que dentro dos levitas nós sabemos também que tem líderes de cada comunidade, né, cada grupo, e vai ser dividido entre esses grupos. Só recordando a memória de vocês, a gente sabe que os levitas são os responsáveis pela condução do tabernáculo, pela administração do tabernáculo e suporte aos sacerdotes. Então, eles têm tribos, tem grupos, né, com líderes, naturalmente, que são responsáveis cada um por uma parte. Um carrega, desmonta, ele monta, carrega, o outro trata do suporte aos sacerdotes, o outro trata de não deixar que se aproxime, enfim, cada um tem lá a sua determinação, beleza? E Deus é muito detalhista, né? Com relação às ofertas recebidas. Ele fala de cada tribo aquilo que ofertou. As ofertas são praticamente as mesmas, né, de cada tribo, mas Deus fala ponto por ponto a quantidade de prata, a quantidade de ouro, depois é passado todo o somatório total. Mas tem uma coisa que saltou assim nos meus olhos na segunda vez que eu li o capítulo, que veio logo à minha cabeça, que é a questão da comparação. E eu queria falar com vocês sobre isso hoje. Acredito eu, que lendo o capítulo eu já acreditava que era isso, e esse capítulo reafirmou para mim que Deus ele vê cada oferta que é feita, e principalmente quem faz a oferta. E mais ainda, Deus sabe exatamente o que tem dentro do meu coração, o que eu estou pedindo, quanto eu estou sendo sincero, quanto eu não estou sendo sincero. Então, nós precisamos, sempre que ofertamos alguma coisa a alguém, ofertar com sinceridade. Se não quiser fazer, é melhor não fazer, é melhor falar, não quero fazer, do que fazer com falsidade, do que fazer a contra-vontade, certo? Porque tudo aquilo que nós achamos que estamos enganando, ou achamos que estamos passando para trás, Deus está vendo. Quando você nega uma oferta que você pode fazer a alguém, que você percebe que precisa da sua ajuda, você está negando a Deus. Eu estou negando a Deus. É lógico que a gente não consegue, mesmo que a gente quisesse, isso não poderia ajudar todo mundo. Mas também nós precisamos ficar um pouco mais sensíveis às coisas que a gente vê ao nosso redor. Tem muitas coisas que a gente vê ao nosso redor, no sinal, às vezes numa marquise, embaixo de uma ponte, pessoas ali, e a gente simplesmente não está nem aí, né? A gente está com a nossa garrafinha de cerveja na mão, com o nosso rádio alto, a nossa música alta, e não está preocupado com o próximo. E você acaba falando, eu acabo falando, você também, eu já cuido na minha casa, já ajudo na minha casa, por que eu tenho que ajudar o próximo? Acredito que nós, como pessoas que procuramos ler a Bíblia, procuramos seguir a Bíblia, né, de acordo com aquilo que ela nos ensina, precisamos sim ter mais empatia com o próximo, entender aquele contexto, né? Às vezes você não pode dar nada materialmente, mas você faz ali uma oração, você faz um pedido a Deus para que tenha misericórdia. Deus está vendo a sua intenção, Deus está vendo realmente aquilo que você está falando do seu coração. E dentro desse contexto ainda vem a comparação, né? Hoje em dia, a
comparação ela sempre foi ruim, tá, pessoal? Eu entendo, acredito que a comparação sempre foi ruim, desde lá do início, né? Você vê que desde lá do início, né? Lá no comecinho, né? Caim e Abel tiveram um estresse lá por conta de um achar que era melhor que o outro ou que era pior que o outro. Eu entendo que houve ciúme das duas partes. Nada que justifique, né, aquilo que foi feito, né? Mas você vê que desde o início da criação nós somos pessoas que nos incomodamos muitas vezes com o sucesso do outro. E muitas vezes nem por maldade, mas por também querer ter sucesso. É legítimo que você também queira ter um bom carro, que você também eu queira ter uma boa casa, um bom emprego, uma boa família. Mas o que não é legítimo é você desejar o que o outro tem. É você falar, poxa, eu queria ter esse carro. É você falar, pô, esse cara aí é assim assado e tem e eu não tenho, como assim? Esse cara aí, a grama da casa dele é mais verde que a minha. Então, esse tipo de comparação, Deus ele condena, né? É condenável na Bíblia isso, e é péssimo para a nossa vida, porque isso nos traz ansiedade, isso nos traz depressão, isso nos traz sentimento de inveja, de coisa ruim, de amargura. E precisamos fugir desses pensamentos, pessoal. Todos nós estamos sujeitos a esses pensamentos em algum momento. Em algum momento da nossa vida isso vai acontecer, mas a gente precisa orar e vigiar, como também diz bem a Bíblia, né? Nós precisamos orar e vigiar, orar e perceber e entender se realmente estamos fazendo aquilo que nós estamos falando. Uma maneira muito interessante de fazer isso é escrever, é o diário, né? É escrever como que foi o seu dia, o que aconteceu naquele seu dia, até para que você possa refletir a respeito daquilo ali. Às vezes você tomou uma atitude que foi uma atitude negativa, independente do que foi, no trabalho, na sua casa, você às vezes falou um pouco mais alto com a sua esposa ou com o seu filho, e sem necessidade, né? E depois você, puxa vida, às vezes você não tem alguém que chega para você e fala, poxa, fulano, aquela hora ali você foi grosseiro demais com a pessoa, dá uma segurada. E você escrevendo, eu estou dizendo isso no meu caso, né? Vivemos só eu e o Heitor. Mas às vezes você é casado, às vezes você chega à noite e a tua esposa comenta com você, né? Poxa, você saiu de manhã, foi tão grosseiro com o nosso filho e tal. E aí você tem a oportunidade de se desculpar e de procurar reverter aquilo ali. Tá tudo bem, nós somos seres humanos, Deus entende isso. Agora, ele não entende e não concorda, ele condena quando você fica com o seu coração duro, sabe? E achando que é o cara, que você pode tudo e que você... E não é assim que funciona. Para nós que seguimos a Bíblia, para nós que acreditamos em Deus e que acreditamos naquilo tudo que está escrito ali na Bíblia, que procuramos seguir aquilo que está escrito, nós acreditamos que tudo que fazemos precisamos entregar na mão de Deus. Então entregue você também na mão de Deus, entregue as suas angústias, entregue os seus anseios, mas principalmente não se compare, procure não se comparar, faça o seu melhor. Eu sempre procuro dizer o que minha mãe falava para mim, eu faço para os meus filhos. Faça o seu melhor no seu trabalho, faça o seu melhor, não faça o melhor do que o outro, faça o seu melhor. Se você fizer o seu melhor, é o que ela falava e eu acredito, consequentemente você estará fazendo bem. Faça o seu melhor para agradar a Deus. Faça o seu melhor sem querer ser melhor do que ninguém. Faça o seu melhor para ser uma nova versão, para ser uma versão melhor a cada dia. Isso é infalível. Isso é infalível e vai fazer você melhorar bastante. Quando você deixa de olhar para o outro, né, você consequentemente consegue focar mais no resultado, naquilo que você quer. E naturalmente você tem muito mais chance de conquistar o seu objetivo. Só finalizando, tem uma coisa que o Silvio Santos falava, tem uma entrevista dele no YouTube em que ele fala isso, e que ele diz que quando você se preocupa com o concorrente, fazem uma pergunta para ele, né, com relação à Rede Globo, e ele diz, quando você se preocupa com o teu concorrente, o que você vê é o seguinte, você para e você vê não só o teu concorrente, mas outros concorrentes também se aproximando ou ultrapassando você. É basicamente isso. Então, quando você se compara, quando você fica horas ali no Instagram, rolando ali o feed do Instagram, olhando, né, a ostentação das pessoas, que muitas vezes são ostentações produzidas, não são nem verdade, você deixa de você curtir. A nossa vida é uma vida curta, né? A nossa existência aqui nessa vida é curta, ela é rápida.
Então, o tempo que a gente perde, ele não retorna. Às vezes um tempo que você perde, se você não acompanhou, por exemplo, a infância do seu filho, você não vai conseguir acompanhar mais, você não volta. Você pode ser muito presente hoje, quando ele é adulto, quando ele é adolescente, que seja, mas quando ele foi criança, quando ele trocava fraldas, quando você precisava ajudá-lo a ir ao banheiro, quando você precisava dar comida na boquinha dele, não vai voltar isso, entende? E aí os motivos por você ter sido ausente nesse momento são vários. Podem ser motivos legítimos, motivos realmente de trabalho, de estudo, enfim, de qualquer coisa que fosse, mas simplesmente é um fato, você não vai conseguir voltar atrás. Então pensa nisso, procura viver hoje, procura viver esse momento. Deus está vendo todas as ofertas, Deus está vendo, repito, aquilo que você está entregando, da maneira que você está entregando, se aquilo ali é real, é verdadeiro, é sincero. Então procura fazer a sua parte, entregue de coração. Se você não puder entregar, não entregue, mas só entregue aquilo que foi de coração, entregue para Deus. Sempre pense que quando você estiver fazendo alguma coisa para alguém, você está fazendo para Deus. Isso também é outra coisa infalível de ter sucesso. Tá certo? Bom, o capítulo de hoje foi esse, pessoal. Gostaria de convidar e de pedir que você se inscreva no canal se você ficou até aqui. Ative o sininho de notificações para que você receba aí a notificação dos vídeos diários que nós fazemos. Nós todos os dias refletimos um capítulo da Bíblia aqui nesse canal, onde eu, de maneira simples, objetiva, sem ser especialista, sem ser teólogo, eu reflito aquele capítulo que eu li, o que eu entendi daquele capítulo na Bíblia, todos os dias. Por isso eu quero pedir que você comente, compartilhe com um amigo ou uma amiga que você entende que mereça receber a mensagem, e deixe o seu like. O seu like é fundamental para que esse conteúdo, para que esse vídeo chegue a mais pessoas e mais pessoas possam vir aqui à nossa comunidade e conversar mais sobre a Bíblia e principalmente procurar viver de acordo com aquilo que ela nos ensina. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos que ficaram até aqui e até o próximo vídeo, pessoal.